Graça e paz, irmãos e irmãs, Redê do Coração. Prosseguindo nos estudos sobre a vida nova que Jesus concede, vamos considerar 3 histórias, 3 encontros que Jesus teve com pessoas diferentes, registradas no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Histórias que ilustram o tipo de transformação que deve ocorrer no coração daqueles que experimentam a chegada, a aproximação, a percepção do reino de Deus. Jesus estava viajando da Galileia, no norte de Israel, para Jerusalém, na Judéia, sendo acompanhado por uma grande multidão. À medida que caminha, Jesus vai encontrando algumas pessoas que levantam questões, fazem pedidos e perguntas, e o Senhor aproveita essas oportunidades para apresentar com toda a nitidez os ensinamentos do reino de Deus sobre importantes assuntos. Em cada diálogo, as respostas e as posturas de Jesus revelam as perspectivas, os ensinos do reino de Deus em áreas fundamentais da vida humana, fazendo um forte contraste entre o coração renovado pela vida que o reino de Deus produz e a velha mentalidade ressecada, endurecida pelas forças da antivida e do antirreino. O primeiro ensino é santificar o casamento. Durante a viagem a Jerusalém, se aproxima de Jesus um grupo de religiosos judeus chamado fariseus, interpelando a Jesus sobre a sua perspectiva quanto ao divórcio. Os fariseus são um segmento religioso dentro do judaísmo, uma ala bem conservadora. O termo fariseu significa separado ou santo. Enquanto esses religiosos buscavam um motivo legalmente válido para divorciar-se de suas esposas, Jesus enfatiza a natureza e o propósito do casamento, conforme instituído por Deus. Os fariseus se aproximaram para pôr Jesus à prova. Eles estavam testando Jesus, queriam jogá-lo contra a lei de Moisés e contra a opinião pública. São religiosos dissimulados, questionadores, mas na verdade não queriam aprender nada com Jesus. Quanto à questão do divórcio, no próprio partido dos fariseus havia opiniões diferentes sobre quais seriam as bases para um divórcio legítimo. Alguns achavam que qualquer motivo banal seria motivo para dispensar a esposa. Outros achavam que apenas algo gravíssimo ou escandaloso poderia ser razão para a ruptura dos vínculos conjugais. Jesus, por sua vez, tem o seu pensamento, o seu ensino voltado para o valor, para a importância que o casamento tem na perspectiva do reino de Deus. A ênfase de Jesus é na permanência do casamento e não na busca de motivos para divorciar-se de modo socialmente aceitável. O casamento não é meramente aguentar o cônjuge, mas deve ser uma união criadora de novas realidades, tanto pessoais como sociais. Para Jesus, o regulamento sobre o divórcio deveria ser lido levando em conta o projeto amplo de Deus para o casamento. É como se, ao consultar o manual de um carro, por exemplo, fixássemos a atenção na instrução sobre como trocar um pneu, caso ele furasse. O manual do carro explica o funcionamento e manutenção do carro em geral. E, eventualmente, se ocorrer a necessidade de trocar um pneu, como proceder. Os fariseus tomaram a instrução sobre como agir numa situação de grave crise conjugal como princípio de ação, como se fosse uma obrigação divorciar-se diante de um desencontro conjugal.
No plano de Deus, segundo Jesus, o casamento é uma criação divina, estabelecido desde o princípio para ser a união monogâmica entre um homem e uma mulher, com ânimo de permanência, ou seja, para durar a vida toda. Para o casamento se tornar pleno, é preciso que os cônjuges deixem seus pais, isto é, alcancem a autonomia emocional, econômica e espacial, e também que os pais deixem os filhos ir. Segundo, que os cônjuges se unam numa aliança exclusiva, num pacto de entrega e fidelidade recíproca entre si. E terceiro, que se tornem uma só carne, ou seja, tornarem-se íntimos, experimentar a unidade de corpo e de propósito. Embora a perspectiva cristã esteja em colisão com parte da mentalidade ocidental contemporânea, se desejamos experimentar a bênção e a alegria proposta por Deus para a caminhada conjugal, precisamos observar os padrões definidos por Deus quando criou o casamento. Ainda uma consideração importante nesse ensino sobre a santidade do casamento. Jesus discerniu que o verdadeiro motivo para alguns colocarem o foco no divórcio é por causa da dureza dos seus corações. Ou seja, se desejarmos experimentar um casamento que seja uma relação criativa e enriquecedora, é preciso cuidar para que o coração nunca se endureça em relação ao cônjuge. Antes, pelo contrário, para manter o coração conectado ao cônjuge é preciso continuamente regá-lo com graça. Mas como fazer isso? Isso fica como assunto para o encontro de casais que realizaremos no ano que vem. O segundo ensino, acolher os socialmente marginalizados. Enquanto caminhava, alguns pais, talvez algumas avós e tias também, procuravam chegar perto de Jesus para pedir que ele abençoasse as suas crianças. Mas os discípulos usavam a sua posição de poder e influência para impedir tal aproximação, mantendo as crianças à distância, à margem. Os discípulos buscavam controlar a situação, mas reproduziam a ordem social de exclusão vigente na sociedade. Jesus, porém, ao acolher as crianças, sinaliza que no reino de Deus há espaço e acolhida para os pequeninos, os frágeis e todos aqueles que são preteridos socialmente, estabelecendo um novo paradigma de sociedade para a comunidade dos discípulos. Que beleza ver os pais transmitindo intencionalmente a fé aos seus filhos, levando-os a Jesus. E que tristeza ver os discípulos atrapalhando, embaraçando as crianças. É dever primário dos pais levar os filhos a Jesus, e a igreja deve apoiar e socializar a fé ensinada pelos pais no ambiente familiar. Ao invés de bloquear as crianças ou mantê-las num canto onde elas não incomodem a ordem estabelecida pelos adultos, a comunidade precisa acolhê-las, integrá-las e abençoá-las. A comunidade dos seguidores de Jesus não pode ser apenas um mundo de adultos, organizada pelos e para os grandes e fortes, ou para aqueles que têm determinada condição socioeconômica, com formas de organização e funcionamento que impedem, ignoram ou limitam as crianças, os pequenos, os marginalizados, os fracos de participarem. As crianças e os pequeninos não são de modo nenhum um estorvo. Antes, são bem-vindos. Eles são a alegria e a renovação da vida da comunidade. A presença deles junto aos adultos também é importante como paradigma de ensino didático usado por Jesus. É preciso ter o coração como de criança,
para pertencer ao reino de Deus. Graças a Deus pelos pais que se empenham por levar as crianças a Jesus e pelos ministérios voltados a orar pelos filhos, acolher e abençoar as crianças, os adolescentes e os jovens. É fundamental que a comunidade inteira dos discípulos tenha compreensão dessa função da igreja e da importância dos ministérios que a realizam. As prioridades no reino de Deus são invertidas em relação à mentalidade e à estrutura social. Jamais podemos permitir que o coração fique atrofiado pelos paradigmas sociais vigentes. Antes devemos deixar o reino de Deus insuflar novas perspectivas e reorganizar a dinâmica e os parâmetros da vida social. A igreja não pode ser a reprodução das relações utilitárias e estratificadas da sociedade. Tem que ser a comunidade da acolhida e da integração de todos. O terceiro ensino é amar a Deus mais do que as riquezas. Mais adiante, Jesus atendeu a um jovem muito rico, cheio de perguntas interessantes. Ele queria saber sobre o que deve fazer de bom, que mandamentos deveria observar para herdar a vida eterna. Segundo a lógica daquele moço, a salvação, a vida eterna, seria o resultado de mérito, do esforço próprio e recompensa por boas ações praticadas por ele. Jesus desenvolve um diálogo profundo com aquele jovem, declarando que apenas Deus é bom e que, portanto, não há nada que façamos que nos torne suficientemente bons ou justos para comparecer diante de Deus, ou com o direito de reivindicar qualquer coisa diante do Senhor, com base nos nossos méritos ou boas obras. Segundo Jesus, a salvação, herdar a vida eterna e participar do reino de Deus é um presente da graça de Deus, recebido mediante a fé, e não algo conquistado pela confiança e pelo esforço próprio. O moço, porém, acreditava mesmo que poderia fazer coisas boas para granjear mérito diante de Deus. Julgava que cumpria plenamente os mandamentos citados por Jesus. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo. E então pergunta para Jesus: o que me falta ainda? Jesus deu-lhe uma orientação decisiva para que ele se tornasse perfeito, maduro, pleno. Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus, e depois venha e siga-me. Não se tratava nem de uma fórmula para santificação instantânea, nem de uma regra geral padronizada para todos os seguidores, mas de um princípio ensinado por Jesus e aplicado naquela situação. Qualquer de vocês que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, todos os que desejam seguir a Jesus e viver no reino de Deus, em um ou mais momentos da vida passarão por experiências de consagração ou renovação da dedicação de tudo que possui, assim como aconteceu com Abraão, para confirmar que o amor do coração pertence acima de tudo a Deus. Aquele moço, infelizmente, possuído por amor à riqueza, afastou-se de Jesus e foi embora. Todos desejam participar, pertencer e desfrutar do reino de Deus. Mas a questão fundamental é deixar o reino de Deus, o governo de Deus, entrar em nosso coração. Jesus percebeu a necessidade de libertar o coração do moço, ensinando-lhe que o que importa é amar a Deus mais do que as riquezas, que a verdadeira felicidade e plenitude de vida não está na quantidade de bens que uma pessoa possui ou detém, mas em amar a Deus
de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o seu ser. Numa cultura como a nossa, onde prevalece a teologia da prosperidade e a ideia de que a riqueza é sinal da bênção de Deus, dizer que aqueles que confiam nas riquezas não conseguem entrar no reino de Deus é chocante. Por isso, precisamos sempre reavaliar o nosso coração. Fomos criados para amar a Deus e o nosso coração só descansa quando está em comunhão e harmonia com Deus. Não podemos permitir que nada impeça nossa dedicação integral ao Senhor, nem que o apego ao dinheiro impeça que sejamos verdadeiros discípulos. Assim, Jesus, enquanto caminha para Jerusalém, vai conversando e ensinando sobre como o reino de Deus transforma o coração daqueles que experimentam a sua presença, em assuntos de grande importância. Corações endurecidos devem ser arados e regados com a graça de Deus para se tornarem em um coração cheio de ternura para com seus cônjuges. Corações insensíveis devem se tornar corações acolhedores, que integram os que estão à margem, excluídos. Corações apegados aos bens e às riquezas precisam ser libertos do amor ao dinheiro para seguir como discípulos e servir a Deus com a inteireza do seu ser. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você e seus queridos percebam a presença do reino de Deus e abram seus corações para serem renovados com a vida que vem de Deus. Espero que Deus os guarde e os proteja e até o nosso próximo encontro.